Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino. Bom dia, bem-vindos a mais um Café com Nia. Eu sou a Heloísa Zimmermann, a coordenadora do Núcleo de Infância e Adolescência da Brasileira. E hoje a gente vai fazer um café muito especial para a gente, que é sobre a Rita Lee, uma homenagem que a gente está fazendo a ela pela adolescente que ela foi, né, que tinha tantas coisas maravilhosas que na época não eram valorizadas, né? Então, eu pelo menos tenho um certo orgulho da adolescente que ela foi e adulta que ela acabou sendo, com tantos aportes espetaculares, né? Então, a gente está recebendo o Pedro Gonzaga e a Adriana Ampezan vai coordenar a mesa, então passo a palavra para a Adri. Obrigada, Elô. Um bom dia para todos. Eu estou especialmente feliz hoje, né? Primeiro por essa homenagem que o Nia presta a essa grande artista brasileira, né? Conhecida como a mãe do rock no Brasil. E a gente estava pensando nas nossas reuniões, né? Quem de nós não foi embalado por ela na sua juventude? E quantas juventudes ela embalou, né? Não só pelo rock, né? Mas pela sua postura irreverente, questionadora, questionando a sociedade como um todo, né? Então, esse comportamento independente e rompendo com as convenções sociais é que nos fez pensar também, além do grande talento, né, em trazê-la para cá, porque uma mulher extraordinária, né, defensora das mulheres, a primeira guitarrista a subir no palco, mulher, né, a subir no palco com uma guitarra, e defensora da preservação da natureza, amante dos animais, defensora das mulheres, né? Então, quem não se identificou com as músicas e com esta postura dela em relação ao social? A gente pensou nela dentro do NIA, que é um espaço de infância e adolescência, para falar, né, das possíveis saídas que a gente tem na vida. No caso dela, uma saída com a arte, com a criatividade. E para falar dela, né, também um outro artista do meu coração, Pedro Gonzaga, que quando eu perguntei para o Pedro como é que ele queria ser apresentado, ele disse modestamente professor e escritor, e a gente sabe que ele é mais do que isso, né? Acabou de lançar um livro maravilhoso, Porto Alegre Blues, não sei se conseguem ver, que consta de um único poema, que é uma homenagem linda a Porto Alegre, e eu tive a felicidade de ir no lançamento aqui em Porto Alegre. O Pedro está em Buenos Aires, mas quando ele lançou aqui, foi um momento único, né? Foi muito emocionante, porque o Pedro leu este único poema em homenagem a Porto Alegre, chovia associações e lembranças em quem teve o privilégio de estar lá, e depois ele deu um show, né, de blues, tocando e cantando. Um momento único. Então temos dois artistas, um para falar de outra, né, e é com grande privilégio, grande honra que te recebemos aqui, Pedro. E uma boa atividade a todos. Obrigado, Adri, obrigado pela introdução tão generosa e obrigado por todos e todas que estão conosco aqui nessa manhã para falarmos dessa grande artista, acima de tudo, uma artista que possuía, aí, a meu gosto como artista, é uma coisa que eu invejo muito, sempre invejei na Rita Lee, que era justamente sua capacidade de seguir renovando-se, que é uma coisa muito difícil na arte, por N razões, e na vida também, creio eu, de muitas maneiras. Vocês certamente no dia a dia do consultório percebem isso, como é fácil, mesmo para pessoas que têm um coração mutante, vamos dizer assim, encontrar algum tipo de estabilidade ali, por vezes, numa aparente, digamos assim,
placidez, viverem uma vida muito complexa por dentro, justamente por esse seu... Não sei se isso é um elemento adolescente que nunca morre em nosso coração, se é alguma coisa que faz parte da conformação genética de toda a criatura humana, que é esse aspecto nômade, esse aspecto que nunca se aquieta, esse aspecto que vê na instabilidade uma forma de vida. Tá? E para a arte isso é fundamental se nós imaginamos um artista, ou uma artista, no caso da Rita Lee, que seguiu, né, sendo pelo menos 4 artistas diferentes em vida, o que é uma coisa que a gente entende como bem rara. Aí isso que a Adri falou, não sei se foi, acho que foi a Adri que falou agora no início, que a Rita Lee ela é uma para cada jovem que fomos, né? Depende muito mesmo, de fato, de quando a gente conheceu a Rita Lee como pessoa, né? Eu lembro, para mim, a Rita Lee era uma fase não muito feliz, eu acho, da obra da Rita Lee, nos anos 80, quando eu me dei por gente, e que, na verdade, ela não era mais a Rita Lee, era uma dupla sertaneja, né? Rita Lee e Roberto Carvalho, era um ente, né? Um dos tantos entes mutantes que ela formou ao longo da carreira. Mas logo ali, ao entrar na universidade, um pouco antes já, eu conheci os Mutantes, né? E para muitos, talvez, essa tenha sido uma banda que abriu a cabeça para uma série de coisas que eram possíveis fazer com a música brasileira e tinham sido feitas, inclusive. O fato é que, antes do tempo dos CDs assim se expandirem muito, os Mutantes eram uma banda de culto, né, naquela altura, e segue sendo ainda hoje, no mundo todo, uma banda de culto. Por mais que vocês, não sei se leram a primeira das biografias da Rita Lee, que não me agrada muito, eu gosto muito da segunda, ainda que evidentemente triste, né, no confronto com a morte, mas um confronto muito lúcido. Eu não gosto da primeira biografia porque eu acho que toda a fase dos Mutantes, por N razões que a gente entende, tanto psicologicamente quanto biograficamente, ela trata aquilo com um certo desleixo, ou diminuindo em função, claro, de uma série de violências que sofreu naquele processo, desde a saída da banda até os anos seguintes, em que o Arnaldo Batista, de fato, não foi a melhor pessoa que nós podemos supor. De toda maneira, eu me lembro que por muito tempo na minha infância, ali, juventude, a Rita Lee era alguém que estava nas novelas da Globo, junto com Roberto Carvalho, e só muito mais tarde eu fui entender não só o melhor momento dessa parceria, que está no final dos anos 70 e não nos anos 80, como também um processo que depois, quando ela volta nos anos 90 com aquele show Boss and Roll, voltou a fazer minha cabeça. Bom, isso do ponto de vista particular, cada qual de vocês aqui nos assistindo tem uma relação mais íntima com uma ou outra fase, talvez com todas as fases da Rita Lee, às vezes é possível, né? E a gente sente isso com muitos artistas enquanto eles estão vivos, que seguem mudando e às vezes nós não acompanhamos e ficamos numa coisa que a mim não me agrada, mas eu também já pratiquei muito isso, que é, eu gostava da Rita Lee como ela era antes, já viram? Isso é uma coisa muito comum também, porque, claro, os artistas que de fato são mutantes seguem mudando, independentemente se o público é capaz de acompanhá-los ou não. Tá? Isso foi uma coisa que, desde os 15 anos, né, quando um fenômeno, né, entra para o cenário da música, foi algo que marcou sua carreira, que é, de alguma maneira, estar um passo à frente do público, inclusive da sociedade também, né? Isso que a Adri destacou da questão dos costumes é inegável, o papel fundamental da Rita Lee em transformar essa matéria, especialmente a luta feminina, né, eu diria assim, em tema de suas canções de um modo que parecia natural que assim fosse, né? Porque às vezes, quando tem que romper muitas barreiras, como no caso dela, pode ser que eu leve isso para as letras das músicas, e tá bem se for assim também, como um tema mais político, ou mesmo mais social. De alguma maneira, mutante, né, ela consegue fazer natural, parecer-nos natural que ela subisse como uma band leader, né, como alguém que tocava um instrumento associado a guitarristas masculinos, né, e que isso, de alguma maneira, parecesse natural para quem assistisse. Tá? Bueno, dito isso, e esse é meu primeiro contato com a Rita Lee, que talvez não tenha sido dos melhores, vocês entendem? Também creio eu que, para quem tinha idade para ser jovem, ou para quem é da mesma geração da Rita, deve ter sido uma coisa fabulosa acompanhar sua juventude, não deixar-se acompanhar ou guiar, quem sabe, por essa artista inquieta. Tá? E eu gostaria, num primeiro momento da nossa conversa, também, sem querer parecer muito racional, ou muito didático, ou ainda, que poderia ser pior, muito acadêmico, eu queria dizer para vocês que me parece que, para pensarmos essa questão mutante, digamos, da artista, mas mesmo da condição humana, precisamos pensar num sentido de instabilidade. Podem ver que a ficção, e a ficção aqui no sentido amplo do termo, não só a ficção literária, a ficção especialmente cinematográfica, trabalhou já com muitos mutantes em seus cenários, né?
Os mutantes são criaturas meio desgraçadas, vocês já viram? Porque nascem com uma habilidade que por vezes se converte num poder, aí são os super-heróis mutantes, né? E, na verdade, esse poder, ao mesmo tempo, ele é uma vantagem sobre as pessoas ditas normais, né? Louca que me disse que não é feliz, né? Mas, as pessoas normais, só que, ao mesmo tempo, esse, vou chamar assim de talento ou diferença, também é um elemento de exclusão. Ou seja, ter um talento ou ser mutante, no aspecto mais amplo do termo, é também ter naturalmente uma dificuldade de encaixe, tanto na família, muitas vezes, como no social, e aí por diante. Tá? E, não sei se vocês concordam, talvez vocês possam dizer isso com muito mais propriedade do que eu, a todos nós cabe um momento de mutantes, que é justamente nesse momento em que descobrimos um corpo que está em transformação muito rápida. Tá? Há um fenômeno, eu lembro quando era professor de colégio, quem trabalhou já com adolescentes, né, sabe, trabalha com pessoal mais dessa idade, aí 13 a 17, 18 anos, sabe que os hormônios são terríveis, né? O papel dos hormônios aqui é um negócio tremendo. Há surtos de violência, surtos de choro, dá de tudo, né? Quem trabalha com adolescentes, vocês que trabalham sabem disso. Porque justamente, não é que nós não tenhamos transformações muito mais radicais como na infância, por exemplo. No entanto, nossa consciência e lugar no mundo não é tão nítido e a gente lembra muitas vezes, ou reprime muitas vezes, de maneira que para associar isso a uma transformação é bem mais complexo ou mais distante. Na adolescência, de algum modo, nossa consciência madura também está se formando. Então eu passo por um processo de grande transformação, cada qual de nós se lembra como adolescente em uma medida, embora esqueçamos depois quando viramos professores, mas a bem da verdade lembramos, de nosso desencaixe, nossas brigas familiares por quase pouca coisa ou nada, a sensação de que ninguém poderia nos compreender, exceto 2 ou 3 amigos, né? E aí vem alguma coisa que a ficção também aborda, que é um ser mutante de algum modo busca outros mutantes, vocês entendem, para que de alguma maneira eu não seja aquela criatura que instabiliza as coisas e não encontra nenhum semelhante. No mutante, vamos pensar num caso clássico, esse eu acho que todo mundo aqui, um pouco mais maduro, pegou o Incrível Hulk da televisão. Vocês vão lembrar, né? Que sempre terminava sozinho, né? Porque o destino do mutante muito rapidamente se transforma nisso também, se eu não encontro parceiros que possam estabilizar-me em alguma medida. Tá? E no caso da arte não é muito diferente, né? Porque se vocês olharem, por exemplo, para os grandes artistas, há sempre um aspecto que não encaixa, né? Seja no sentido familiar por vezes, seja no sentido muito íntimo tantas vezes também, não se encaixam no tempo, não se encaixam na sociedade, como se fossem de algum modo adolescentes nesse aspecto. E aí me parece que nós podemos também, pensando nisso, perceber como nesse contexto é muito fácil que um mutante encontre uma nova sociedade. Isso também está muito posto nas ficções, né? No caso dos X-Men, por exemplo, para entrarmos nos quadrinhos, há uma escola para que os mutantes possam de alguma maneira integrar-se em algum tipo de ordem estável. No caso do rock, isso eram as bandas, né? Eu sempre penso nisso. O que seria de John Lennon ou Paul McCartney ou George Harrison se não houvesse os Beatles, né? Quanto ainda vagariam buscando uma banda para se estabilizar, um outro grupo de mutantes, né, com quem pudessem congregar suas forças. Esse é um aspecto agora falando especificamente da Rita Lee, que me parece que na biografia dela primeira, ela, por N razões que nós já falamos do tempo, faz um pouco de vista grossa, que é o fato de que, ainda que ela tenha escrito, a meu gosto, letras mais interessantes que as dos mutantes ao longo da carreira, musicalmente falando, ela nunca foi tão grande quanto com os mutantes. Poderia dizer o mesmo para Arnaldo Batista e para o Sérgio Dias nem se fala. De alguma maneira, aqueles moleques estranhos, que é uma família de moleques estranhos, né? Começando pelo que inventava instrumentos quando ninguém tinha instrumentos ainda. Se vocês leem as biografias disponíveis, vão ver que eles tentaram umas 50 bandas, né? E de alguma maneira, tanto o Arnaldo quanto o Sérgio Dias, condenados a um tipo de armadilha em que depois eles caíram, querem imaginar que se pudessem ser grandes virtuosos do instrumento e pudessem, de alguma maneira, construir alguma coisa que fosse respeitável, sonoramente falando, teriam encontrado sucesso, né? Mas, na verdade, se a gente olha para a equação em que a Rita Lee aparece, ela que era responsável por 100%, como ela disse na biografia, dos visuais dos mutantes, né? O que, vejam, isso aqui é 66, né? O visual das bandas era uma coisa que estava recém surgindo com os Beatles. Ou seja, nesse sentido, ela é uma pioneira, né? Nunca deixou de lado esse aspecto teatral, né? Que os mutantes não tinham sem ela, não teriam sem ela. Outra coisa fundamental,
sua capacidade de compreender e expandir seus laços, e de alguma maneira creio que também os Mutantes não teriam sequer se aproximado dos tropicalistas se não fosse por Rita Lee. Então há um talento, digamos assim, nas habilidades mutantes da Rita Lee, que é justamente fazer pontes, né? E ela passou a vida inteira fazendo isso. Quando eu me dei conta disso, eu entendi também a ponte com Roberto Carvalho, né? Era uma criatura bastante instável, mas que tinha uma virtude, apesar dos abusos, né, de álcool e drogas, mas isso é da geração também estava muito forte, né? De encontrar equilíbrios, né? E por algum tempo conseguir estabelecer esse equilíbrio e manter equilíbrios muito precários, como no caso dos Mutantes. Tá? Não precisamos lembrar aqui, talvez vocês conheçam a história do Arnaldo Batista depois do fim dos Mutantes, é uma história de destruição completa e total. Tá? O Sérgio Dias tentou recompor os Mutantes toda a vida, segue tentando, né, de alguma maneira, recompor os Mutantes de volta àquilo que estava. E aqui eu quero já, focando um pouquinho mais na nossa conversa de hoje, na Rita Lee, apontar para esse aspecto que me parece central para um grande artista, no caso dela, que é entender e aceitar sua instabilidade, e ao entender e aceitar sua instabilidade, que é justamente a fonte de sua criação, é a fonte de seu desconforto, é a fonte daquilo que me faz buscar alguma coisa que eu não conheço ainda, e não precisamos nem analisar muito a palavra mutante para percebermos que significa que está em mudança, não é alguma coisa que já terminou sua mudança. Ser mutante é estar em constante mudança. E, ao mesmo tempo, ter uma sabedoria, que eu não sei de onde é que vem, né, uma menina de 16 anos, né, na época que eu começo a preparar os primeiros passos dos Mutantes, e os Mutantes mesmos vão se desdobrar enquanto eles têm de aí até uns 22 anos, é uma coisa assombrosa, né, a maturidade musical, que é encontrar uma estabilidade para que essa busca não se transforme numa espécie de autofagia. Aliás, se vocês lembram dos filmes de Mutantes, isso é muito comum. Eu vou pegar um exemplo de um filme que talvez vocês não lembrem, é um filme assim, B, mas é um filme interessante ainda hoje, vale a pena ver de novo, um filme chamado A Mosca, não sei se vocês lembram, com o Jeff Goldblum, que é um filme assim, de sessão da tarde, mas ao mesmo tempo genial em muitos aspectos, e também bastante asqueroso, né, em uma certa passagem. Vocês vão lembrar que ele tenta inventar uma máquina de teletransporte, e quando ele mesmo se supõe como cobaia, uma mosca entra junto da cabine e ele sai do outro lado ainda sem perceber, mutado, né? A verdade é essa. Porque agora ele tem traços de uma mosca, e vejam que enquanto isso lhe traz uma virtude, ele pode escalar paredes, ele se torna uma espécie de super-homem. Só que aos poucos a mosca começa a consumi-lo, até que ele vira uma criatura nojenta, né? E deformada e monstruosa. Reparem que, num sentido, eu não sei quanto isso se pode aplicar à psicologia real, também não é minha área, seria um absurdo eu propor qualquer coisa desta ordem para vocês que tem nisto o seu métier. Mas reparem, para essa instabilidade, se eu não consigo criar uma estabilidade, ainda que precária ou ainda que parcial, porque talvez seja impossível para um mutante verdadeiro encontrar estabilidades totais, eu consigo conter esse processo em que um superpoder se transforma numa espécie de condenação. Ou, colocando isso em termos mais simples e artísticos, em que a criatividade se transforma em um elemento perigoso e autodestrutivo. Esse alerta está em todas as histórias de mutantes. Os mutantes que não encontram algum equilíbrio se destroem ou autodestroem, ou destroem, às vezes, o universo inteiro. Então, me parece que o que é fabuloso aqui no caso da Rita Lee, voltando a ela, é que ela tem essa energia mutante sempre ativada, mas tem uma tolerância muito interessante, muito produtiva em encontrar em outro mutante uma estabilidade e assim montar uma espécie de forma que se sustenta por um bom tempo, continuando criativa e ao mesmo tempo evitando este lado mais destrutivo que na vida pessoal ela não conseguiu evitar tão bem. Vocês vão lembrar que ela teve sérios problemas com a depressão, com o álcool, com as drogas durante muito tempo da vida dela. Mas isso já é outra questão, porque, não sei se felizmente ou infelizmente, quem pratica algum tipo de arte sabe disso, a arte não pode nos salvar de nós mesmos, né? A arte ela é só um remédio, como os outros remédios humanos que nós criamos, talvez mais potente, porque cura parte de nossa alma, muitas vezes, mas não é um remédio definitivo, senão os artistas seriam pessoas, todas elas, bem mais estáveis do que são. Porque há no coração de toda grande obra de arte essa instabilidade. Se vocês pensarem nas grandes músicas que ouviram, da Rita ou não, dos grandes filmes que viram, dos grandes livros que leram, vão perceber que os livros que nos marcaram, os filmes, as músicas, são músicas que, de alguma maneira, nos desconfortam. Ou, em outras palavras, fazem com que nós saiamos dessas obras modificados.
porque o poder mutante que o artista coloca ali é capaz de transformar também quem escuta, quem lê, quem vai a um show. Os grandes shows de nossas vidas são esses em que sentimos que saímos diferentes, né, do que entramos, e mais do que isso, em certo momento, todas as diferenças que nós trazemos de classe, cor, tudo isso, né, gênero, enquanto um grande show acontece, se dissolvem num lugar em que todo mundo é de alguma maneira mais próximo, né, daquilo que seria a essência do humano. Esse é um poder que só os grandes artistas possuem, justamente porque colocam em suas obras essa mesma mutação que trazem dentro de si de uma forma mais estável. Reparem que, se nós olhamos para a obra da Rita Lee, ainda que ela, na biografia, renegue os anos dos mutantes, entre 68, ali quando tem o Tropicalia, o Panis et Circenses, e os discos gravados até 70, 71, antes do último, que já é um disco que me parece se esfacelando, né? A gente vai notar uma banda que fez coisas tão criativas que, para muitos críticos de música internacional, é uma das grandes bandas do rock de todo e qualquer tempo e de todo e qualquer lugar. Na Inglaterra, que tem sempre pessoas um pouco mais mutantes, alguns chegam a dizer, inclusive, que eles foram além dos Beatles, que os Beatles pararam no lugar em que os experimentos estavam meio que se consumindo e se estabilizando. Essa ideia de estabilidade é muito complicada. Não sei se vocês conhecem um pouquinho mais da história da Rita Lee, mas logo que ela é saída dos mutantes, num processo que até hoje não ficou muito claro, né, mas que certamente passou por algum tipo de expulsão da parte do Arnaldo Batista, que deriva, pelo menos pelos depoimentos, para dois tipos, né, digamos assim, de exclusão. Uma de ordem de gênero, que a Rita Lee não participava da patota, né, que a banda havia se tornado, e do outro lado ela não era uma instrumentista à altura do que os mutantes precisavam. Bom, vimos, né, ao sair Rita Lee, os mutantes estabilizam-se, né, num processo de autodestruição. E podem ver, muitos artistas, não é o caso da Rita, mas muitos artistas, quando percebem isso, fazem o quê? Rolling Stones, voltam ao lugar em que eram estáveis, né? E aí quem viu o show dos Rolling Stones nos anos 70 e agora, a única diferença é que o tempo não favorável a nenhum de nós, né? Nós estamos ficando mais jovens, atua, mas a Satisfaction, a mesma Satisfaction que eu escuto há 50 anos. Entendeu? Eu volto a um lugar em que eu encontrei uma estabilidade artística, mas isso ao mesmo tempo também é um tipo de morte. Tudo que está estável está morto. Esse é um aspecto também importante aqui. E se colocamos agora, puxando um pouco, talvez, a brasa para o assado de nossa conversa hoje, que também tem esse aspecto de adolescência, vamos ver que boa parte das coisas que marcam até hoje e encantam um fã do Mutantes como eu até hoje, são justamente os gestos de pura irreverência, eu diria pura irresponsabilidade artística que as músicas dos Mutantes guardam. Não estou falando apenas dos shows, não sei se vocês já viram um ou outro vídeo, as vaias tremendas e eles sambando em cima das vaias, né, dando gargalhadas, porque, claro, não tomavam aquilo como um ataque, mas sim como alguma coisa que justificava o que estavam fazendo. Acho que há um show em que eles não são vaiados, que eles ficam nervosos, né? Porque justamente não ser vaiado naquele momento dos festivais era alguma coisa como apresentar algo estável. Acho que é correta a análise de quem vê no tropicalismo, no seu espírito, nos Mutantes, o verdadeiro espírito do tropicalismo. Gil e Caetano faziam um esforço para aproximar-se daquilo que os Mutantes eram, de fato. E claro que há todo um problema político, não sei se vocês lembram, que é justamente o momento em que Gil e Caetano são presos, no final ali daquele período justamente do tropicalismo, e o movimento termina à força. Mas, de algum modo, me parece que é nesse espírito incontrolável dos Mutantes, sem falar dos figurinos, né? Eu não sei se vocês já ouviram também, num dos discos dos Mutantes, agora não me lembro exatamente qual deles, não sei, acho que é o Jardim Elétrico, em que há uma gravação de Chão de Estrelas, que é um grande clássico da música brasileira, e que na primeira parte é choroso, como é o próprio original, e na segunda parte é uma avacalhação total, com apitos, gritos, né, e deboche em relação à letra, que, vocês entendem, é muito difícil que um artista consiga fazer isso, chegar a gravar um disco, porque, bem ou mal, em algum momento do processo eu passo a me levar a sério, né? Vejam os Beatles, né? Passa a se levar a sério, e a pior coisa que pode acontecer talvez seja isso. Levar-se a sério é tornar-se um busto em vida, né? E isso, para a arte, é justamente aquilo que faz com que as engrenagens se congelem. Se vocês lembrarem dos grandes artistas, até muito maduros, tentavam encontrar outras formas de fazer ainda alguma coisa que fosse nova nesse processo de reinvenção. Então, notem que há qualquer coisa nas brincadeiras que
também estão registradas, que o trio fazia, né? Brincadeiras, eu acho, asquerosas, que só adolescentes fariam, né? Uma delas é o Arnaldo Batista num voo, na primeira viagem internacional que fazem, usando um saquinho de vômito em que ele fingia vomitar e depois chupar de volta o que estava dentro do saco, né? É uma coisa que a gente imagina que alguém com 12 anos, sei lá, eu pudesse fazer. E era esse tipo de gesto treslocado, diríamos, que compunha justamente aquilo que os mutantes tinham de irrepetível. Tá? E eu não sei se vocês têm essa sensibilidade, eu estou falando bastante dos mutantes porque é a fase da Rita Lee que mais me toca. Quando a gente vê a Rita no palco naquele momento, é quase... Eu sempre começo a chorar, né? Porque, de alguma maneira, aquilo guarda, ao mesmo tempo que há essas provocações, irreverências, ironias, um tipo de pureza que todos nós perdemos, né? Quando encerramos a adolescência. A ferida fica aberta, mas a gente, de alguma maneira, volta as costas para isso. Uma vez, num livro italiano, que eu nem lembro qual é que era, nem de quem é autor, mas o prefácio era muito bom. O prefácio, alguém dizia que era um livro sobre jovens e dizia essa longa ferida que é a juventude. Eu gostei tanto disso, eu nunca me esqueci dessa frase. Essa longa ferida que é a juventude. E, de algum modo, quando eu olho para esses vídeos do Mutantes, ainda que não tenha sido a minha juventude, eu lembro de uma coisa fundamental que é ali, que é justamente, eu encontro parceiros e parceiras que são parecidos em alguma medida comigo. Tá? E isso não é uma coisa que percorre apenas nichos, ou uma área mais cult, ou os alternativos. Reparem, o que poderia explicar o sucesso de uma série como Friends? Vamos falar assim, francamente, né? É um sucesso até hoje mundial. Uma série boba, né? Com diálogos bestas, né? Assim, nada acontece em 50 temporadas, mas há ali uma ilusão, vocês sabem qual é que é, né? De que eu poderia viver até os 30 anos com meus parceiros. Como se eu pudesse estender minha juventude eternamente, como se eu pudesse estar para sempre com aqueles que me entendem, que são como se fossem meus irmãos, né? Que depois a vida, naturalmente, por todos os compromissos que a vida propõe, tende a esfriar ou separar. Tá? Há nos Mutantes essa ideia também ali de que poderia ser eterno aquele momento de juventude irresponsável e, ao mesmo tempo, claro, altamente vital. Tá? Se eu vejo, por exemplo, se eu escuto ainda, né, a gravação de Ando Meio Desligado, sei lá eu, né, Virgínia, eu poderia ficar elencando aqui vários dos grandes sucessos dos Mutantes, meu refrigerador não funciona, esse tipo de coisa. Ninguém que se leva a sério gravaria uma letra como essa. Tá? E tantas outras, né? Enfim, eu estou lembrando aqui de algumas e rindo sozinho, mas reparem, esse tipo de construção que foi possível ali justamente porque esse aspecto moleque estava posto. Tá? Um aspecto que a gente geralmente, quando pensa em construir alguma obra artística, exclui de saída, né? Não, isso é uma coisa, ou no máximo mantém um espírito um pouco romântico daquilo que eu perdi, da nostalgia que eu sinto dos meus dias de juventude, esse tipo de coisa, tá? E que ali era parte da forma da obra. Evidentemente, na sequência desse sonho de adolescência prolongada, e juntando ainda com uma questão temporal, que deve ter sido fantástica, não sei se alguém aqui viveu, pode dar um depoimento depois, que foi o tempo da cultura hippie, os Mutantes se transformaram numa comunidade, como muitas naquele final de anos 60, e quando o Liminha e o Dinho de fato entram para a banda, essa comunidade aumenta, mas reparem, ao mesmo tempo que se estabelece uma certa estabilidade real, porque passam a viver numa fazenda na Cantareira, para a Rita Lee aquilo já não funciona, né? É justamente o momento em que ela primeiro se sente excluída musicalmente, embora ela tente e compra instrumentos novos e tente encontrar um lugar para ela. Num documentário bastante interessante chamado Loki, não sei se já viram sobre a vida do Arnaldo Batista, o Liminha faz questão de dizer que em nenhum momento ela foi expulsa da banda, o Sérgio Dias diz que ela era uma grande instrumentista, tocava flauta muito bem e tal, mas na verdade, pelo que aconteceu naquele momento e pela própria versão da Rita, a gente nota que ela foi sendo progressivamente excluída, também num jogo de muita droga, né? Vocês imaginem que o Arnaldo Batista chegava a tomar 2 LSD por dia, né? Isso aí não tem como, né? Se tomar um amanhã, na semana que vem, vocês me procuram. É muita droga, fora outras coisas, tá? E um tipo de vida que logo também envolvia relações de amor livre. O Arnaldo Batista também entra numa fase muito complicada, pessoal, muito egocêntrica, e de alguma maneira, a gente diria, se estivesse olhando para isso de maneira um pouco mais analítica, que eles começam a envelhecer mal, né? Tá? A verdade é essa, começam a entrar num processo de cristalização, tá? De um sistema que funciona para quem está ali, mas não funciona para, perdão da rima, né? Para Rita Lee. Tá? E ela, de alguma maneira, já não está, agora vai ser horrível, já não está mais ali.
Tá? E esse processo é um processo muito doloroso, a gente nota nos 2 discos muito ruins, a meu gosto, que ela produz nesse momento, do disco solo, em que ela dependia ainda dos Mutantes para fazer uma coisa que eles não queriam fazer, que debochavam, inclusive, da proposta dela de fazer uma carreira solo, e isso vai produzir nela um dano que me parece bastante grande, porque ela vai levar um bom tempo até se reencontrar, mas quando se reencontra, ela se torna essa figura que começa a se tornar essa figura, ainda então, né, a jovem do rock, depois a mãe do rock, como bem disse a Adri, quando ela consegue libertar-se dessa estrutura que estava fadada a uma autofagia, né, e busca um novo caminho, em que ela entende que aquilo que ela havia trazido de virtudes para os Mutantes, que são muitas, né? Eu falei para vocês, claro, dos figurinos, que são para mim fundamentais em quem são os Mutantes, um tipo de letra que ela vai praticar cada vez mais ao longo da vida com grande habilidade, em que sai um pouco, talvez, o lado moleque, mas fica uma leveza, uma capacidade de escrever em português de maneira muito direta, uma linguagem coloquial que alcança um registro muito interessante, que é uma coisa difícil de alcançar. Quem escreve sabe. O português é uma língua que tem uma dificuldade por natureza, que é a separação que há entre o texto escrito e o texto falado. É muito grande o gap, o buraco, e ela consegue fazer isso de maneira, a meu gosto, fabulosa. Tá? E ela precisa encontrar uma nova maneira de fazer a música dela funcionar. Tá? E quando ela sai dos Mutantes, reparem, os Mutantes ficam lá, reza a lenda da separação, que assim que ela anunciou que ia sair, mal botava as coisas no carro, os caras já estavam ensaiando de novo, né? Tchau, tal. E ficavam naquilo que depois virou um rock progressivo, com uma diferença fundamental. Quando os Mutantes surgiram, eles pegavam, ainda que o Arnaldo e o Sérgio fossem mais rock and roll e não quisessem, influências de muitas coisas. Alimentavam a estrutura com novidade o tempo todo. Quando a Rita sai, essa ponte com outros tipos de arte desaparece e eles se fecham numa espécie de rock progressivo, que entrava na moda nesse início dos anos 70. Só que notem, o próprio Sérgio Dias, anos e anos depois, vai dizer: nós éramos uma cópia barata do Yes. Tá? Tanto que na biografia da Rita, de maneira um pouco maldosa, dá tudo bem, né? É da vida, ela diz os Brazilian Sim, né? Chamava os Mutantes depois que ela saiu, numa referência ao Yes. Mas notem, claro, uma vez que eu não consiga mais ter o elemento mutante, vocês percebem? Eu entro num processo derivativo. Tá? Isso a gente nota em muitos artistas, para nossa tristeza, né? Não sei se vocês tiveram artistas que amaram e hoje não se importam, porque notamos que, de alguma maneira, tudo que podiam oferecer aconteceu há muito tempo, e aí ou entram num processo de revival, fazendo uma celebração a si mesmos, que é uma coisa horrível quando acontece, né? Tá? Vejo que a Rita nunca fez isso. Quando eu pego, por exemplo, os shows dela bem da maturidade, ela relê as músicas que gravou, né? Ela nunca faz aquela cópia ou tentativa, às vezes até patética, já viram? De usar os mesmos amplificadores, os mesmos instrumentos para que os sons sejam mesmo de 1970. Né? E ao mesmo tempo, então, outra coisa que acabou acontecendo com os Mutantes é que logo o processo entrou num colapso e, bom, o Sérgio Dias, como nós falamos, tentou recompor a banda 1000 vezes. Teve um momento tão patético que ele procura uma menina igual a Rita, que cantasse tipo a Rita, para poder de novo aquilo que era quando a Rita Lee estava por ali. E a Rita Lee conseguiu, depois, acha de uma busca, também uma busca muito interessante, agora mudando um pouquinho de foco, de tentar fazer uma banda feminina. Isso é uma coisa muito, muito importante quando falamos da obra da Rita Lee, que é perceber o patinho feio, entre aspas, que ela era, né, ou o cisne, porque era linda, né, naquele cenário basicamente masculino, em que os produtores eram todos masculinos, em que as bandas eram todas masculinas, ainda hoje muito assim no rock, né, diga-se de passagem. Por N razões históricas também, não é uma coisa que pudesse mudar tão rápido. Mas essa busca dela é sempre uma busca nova, uma busca antenada, vocês entendem? Antenada com a moda, antenada com a publicidade, antenada com o tempo, com o figurino. E é por isso que, de alguma maneira, a inquietude nela não se estabilizou e derivou para uma mutação negativa. Tá? Uma pequena curiosidade, que também se encontra nas biografias: durante algum tempo os Mutantes não tinham nome, né, porque eles eram uma mistura de duas bandas, que acabaram virando os 6, depois saíram 3, ficaram os 3, aí por um tempo o nome ia ser Os Bruxos, né? E aí o Rony Von estava lendo um romance de ficção científica, que era uma coisa muito forte entre a juventude dos anos 60, a ficção científica, aliás, foi muito forte, né? Décadas de 40, 50, 60, eu adoro ficção científica, e aí o Rony Von estava lendo um romance chamado O Império dos Mutantes, que na verdade nem era esse o título, né? Porque o cara que, eu não sei se vocês conhecem tradutores portugueses, eles fazem coisas maravilhosas, assim, eles inventam nomes, traduzem título de filme, fazem o diabo. E aí um livro que chamava A Morta Viva se transformou em O Império dos Mutantes.
E o Ronifon estava com aquele negócio dos mutantes, e eles estavam sem nome, e o Ronifon propôs, o Arnaldo tinha lido o livro e toparam os mutantes. Tá? Só que, olhem que coisa curiosa, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar desse livro, né? Eu sabia que tinha essa história, mas não tinha. Aí estava lendo para preparar a palestra para vocês e acabei topando um pouco com esse livro, de um francês chamado Stefan Voul. Stefan Voul tem eu quase comprei, né? Mas aqui em Buenos Aires não ia chegar. Na Traça, em Porto Alegre, tem no sebo, tá? Daquelas revistinhas de ficção científica que faziam um montão, baratinha, né? E é uma história estranhíssima, e vejam se não tem a ver. Eu depois acabei achando que era alguma coisa. Eu já tinha pensado em dizer para vocês, falar um pouquinho daquilo que para mim era interessante sobre esta mutante Rita Lee, que era justamente sua capacidade de seguir mutando e seguir sendo jovem até os últimos dias. Mas quando eu soube da história, eu me dei conta, não pode ser, tem algum tipo de coincidência aqui, né? Que Jung talvez explicasse, né? Algum tipo de sincronicidade, porque a história do livro é a história de um futuro, aquelas coisas de ficção científica dos anos 60, né? A Terra foi destruída, não está muito longe, foi destruída, os que sobreviveram se mudaram para Vênus, onde vivem debaixo de uma espécie de regime totalitário, religioso totalitário, também não está muito longe. A ficção científica ela nunca está muito longe. E nesse lugar há uma perseguição à ciência, mas há um biólogo que insiste em colecionar livros, em tentar entender as coisas, e esse biólogo acaba vindo para a Terra, e ali encontra uma pessoa que perdeu sua filha e pede que ele clone a filha. Olha que ideia louca, né? Porque é uma menina muito especial e tal, essa é a morta-viva, né? E ele faz uma clonagem, nascem 7 meninas, todas elas inteligentíssimas, com superpoder, mutantes, né? Só que aí vem, eu estou resumindo para vocês o resumo do livro, então eu não sei exatamente como é que isso acontece. Vem uma chuva de radioativa, porque a Terra também virou um lugar em que só tem água e os Pirineus que sobreviveram, e os montes mais altos, e essas meninas começam a se mesclar numa criatura monstruosa que começa a devorar todas as criaturas e devora todo mundo que está vivo na Terra e começa a ir em direção a Vênus para devorar o que resta de gente por lá. E assim termina o livro. E eu pensei, poxa, mas é justamente um pouco do que eu tinha imaginado dos perigos, né, de ser um mutante, que é justamente esse lugar em que, se eu não encontro uma estabilidade, eu começo a me autodestruir. E, bom, aí, olhando para a história da arte, a gente vai ver muitos artistas que se autodestruíram, né, tanto artisticamente quanto pessoalmente, por não encontrarem esse lugar em que a instabilidade se sossega. Mas isto me parece uma coisa muito interessante que eu queria dividir com vocês a partir da reflexão sobre a Rita Lee, já encaminhando um pouquinho mais para frente para a fase final da música da Rita, que é percebermos isso para também, de alguma maneira, entendermos que há um elemento nas grandes obras que é comum. E esse elemento é justamente o nível de instabilidade que ler uma obra nos promove. E o modo como depois, ao reencontrarmos nossa estabilidade, nós encontramos o melhor lugar mutante de ser, que é justamente mudamos e absorvemos a mudança. Há uma estabilidade, ela não deve ser duradoura demais, porque isso nos faz aborrecermos, nos entediarmos, mas, de novo, essa modificação se torna parte do meu DNA, do meu novo DNA. E eu vou em busca disso em outras obras, eu passo a reconhecer as obras que me tocam como obras que são capazes de me modificar, ou ainda modificar-me acordando-me, e todos nós tivemos aqui para as nossas rebeldias que foram de alguma maneira estabilizadas, todos nós, né? Embora os nossos participantes não creiam, um dia eu tive um topete a la Elvis, mas vocês entendem, as rebeldias são levadas de alguma maneira ou outra por algum elemento que nós não controlamos. E quando eu escuto algumas canções, de algum modo, eu volto, ou leio um livro, a abrir essa ferida que eu falava para vocês, né? E por mais dolorosa que ela seja, ela ao mesmo tempo fonte de modificação. Por isso que esse processo que, de algum modo, os mutantes plasmaram, e depois a Rita, já mais madura, plasmou um novo tipo de mutação, digamos, em que talvez o aspecto irreverente tenha diminuído um pouco, embora não muito, mas outras coisas tenham aparecido, que nos mostra a sua capacidade de seguir se renovando. E temos, como falamos ali, aquele momento de instabilidade, então, em que ela busca numa dupla, depois numa formação musical, ela busca um modo de sair dos mutantes e conseguir construir para ela um lugar que era um lugar também muito difícil de abrir, né? De uma cantora. Cantoras havia na MPB, mas também a Ferro e Fogo, né? Elis, todas elas, a Ferro e Fogo, tiveram que conseguir seu espaço também, né? Mas ali era mais complicado num certo sentido, né? Porque é um mundo basicamente masculino. E quando elas encontram uma banda que eu acho muito boa, Tutti Frutti, né? Especialmente Carline na guitarra, ela produz para mim aquele que é um dos grandes discos da música brasileira, que é o Fruto Proibido, onde está o clássico Ovelha Negra, né?
É um disco que me parece espantoso, tanto sonoramente, ele é gravado em 75, quanto também musicalmente. Ali ela já encontrou um caminho que depois, nos próximos anos, ela vai seguir, de letras que tem uma reverência, mas uma reverência um pouco mais adulta, um pouco mais montada. Tá? E não à toa me parece que essas letras elas permanecem no imaginário coletivo, né? E eu lembro quando o professor de ver algumas alunas minhas ouvindo Ovelha Negra e sentindo de alguma maneira que eram também ovelhas negras, né? Que não deixa de ser uma forma de ser mutante, né? Só um outro nome para continuar sendo mutante, e encontrando um lugar de inadequação. Tá? Isso é uma coisa muito importante que também a arte da Rita pode fazer por nós, que é dar-nos um espaço de estabilidade enquanto aquela canção dura. Tá? Há muitas músicas que fazem isso, né? Durante aqueles 3 minutos, sei lá, eu estou pensando em coisas que talvez vocês não imaginem que eu escute, como Ramones, sei lá alguma coisa assim, durante alguns segundos, eu tenho de novo 15 anos e bato a cabeça, né, na parede, esse tipo de coisa que permite que a gente mesmo aos 40 e tantos, 50 e tantos, 60 e tantos, possa manter-se jovem, né, enquanto dura aquela canção. Tá? E esse trabalho, acho que a Rita Lee fez, como bem vocês apontaram no começo, para muitas gerações, não só para aquelas, mas para as que vieram depois, para as que conheceram Mutantes, e como eu conheci, Fruto Proibido já jovem, adulto, feito. Tá? E ela avança ali, ela faz uma parceria, vocês lembram, no final dos anos 70 com o Roberto Carvalho, que para a vida dela, aí fora da música, foi fundamental, me parece, né? Encontrou alguém que topava dividir uma vida um pouco menos ortodoxa, mas não, evidentemente, autocentrado e destrutivo como o Arnaldo Batista. Vocês vão lembrar que o Arnaldo Batista, no final dos anos 70, não estou nem falando nos anos 80, quando ele em 81 pula, né, no dia do aniversário da Rita Lee da janela, ou sei lá, se joga da clínica psiquiátrica e cai do 3º andar e fica todo estropiado. Não chego nem aí. Vocês vão lembrar que ele fez poucas e boas, né, naquele final de anos 70, e eu acho que o casamento com o Roberto, a gravidez, o fato de tornar-se mãe, deu a ela uma estabilidade que ela talvez nem supusesse ser possível. Tá? E ali tem ótimos discos também, né? Especialmente um disco que é com uma capa... Agora que os discos tudo chamam Rita Lee, então é difícil, né? Tem que falar pela capa. Um disco em que ela está de costas e é como um selo, assim, né? Rita Lee, uma tatuagem gravada na parte da omoplata, assim, atrás do ombro, que é um disco maravilhoso também, a meu gosto. Tá? São 3 discos aí muito bons, né? Todos eles Rita Lee, até o disco de 1980, em que há a canção Mutante, né? Que eu acho que é um dos momentos de autorreflexão da obra da Rita que mais bem explica o que para ela era ser uma mutante, né? É uma canção já com alguns teclados que já anunciam os anos 80, em uma fase menos interessante, sobra a meu gosto, mas a letra é fabulosa, acho que vocês vão lembrar quando eu ler para vocês, né? Que ela diz assim: quando eu me sinto um pouco rejeitada, me dá um nó na garganta, choro até secar a alma de toda a mágoa, depois eu passo para outra, como mutante. No fundo, sempre sozinho, seguindo o meu caminho, ai de mim que sou romântica. Tá? E eu acho que esse romântico é uma coisa que a gente pode muito associar a esse aspecto jovem, né? As loucuras a gente sempre as coloca na conta do romantismo. Não, era romântico, né? Acreditava no sistema, acreditava no partido, acreditava em um monte de coisa. Não era cínico ainda, né? Nem desiludido, nem desencantado. Tá? E quem é mutante sempre tem seu coração que nunca fica empedernida, né? Está sempre pulsante. E quando escuta isso, entende do que ela está falando e entende que, no fundo, esse aspecto mutante, por natureza, é um aspecto solitário. Tá? E eu acho que quando ela canta essa canção a respeito de ser romântica, ela nos diz um pouco de muito do que ela talvez tenha enfrentado, especialmente em sua juventude mais próxima dos mutantes, e que ali já, num lugar um pouco mais estável, mais maduro, ela finalmente pode elaborar isso de maneira... É gracioso, estão vendo? Ela faz meio que uma piada, ai de mim que sou romântica, mas eu acho que quando a gente faz essa piada, bom, você sabe perfeitamente disso, né? Tem coisas que só posso dizer com piada, porque eu não posso dizer a sério. Que é essa sensação de solidão que percorre muito de suas músicas, né? Especialmente na época dos Mutantes, eu noto, às vezes, a Rita Lee muito solitária. Eu não sei se vocês já ouviram a versão de Baby, do Caetano, que o Caetano, né, enfim, compôs, e eles gravaram de maneira avacalhada uma primeira vez, mas depois gravam em ritmo de bossa nova, e a Rita Lee canta em inglês, e há na voz da Rita um tipo de solidão que eu não consigo ouvir muito essa canção, que já me dá vontade de chorar, né? Porque é justamente esse lugar em que eu noto aquele desamparo também, que é tão comum na adolescência, né? E na juventude, que explica por que muitas vezes a gente se mete em tipos de estabilidade arriscadas como drogas, álcool e amigas não de todo
louváveis. Nós também, né? Diga-se de passagem. Então, me parece que nessa autorreflexão há um tipo de maturidade, de novo, que evita o saudosismo ou que evita o revival, né? Você entende? Ela aqui, nesse final da década de isso aqui já é 1980, ela compreende o processo e divide esse processo, e isso na arte é uma elaboração já de um outro nível, né? Por isso que, por vezes, de letras que podem parecer simples, diretas, assim, comuns, se a gente olha com algum cuidado, nas que não são pura provocação, que são muitas, eu acho também maravilhosas, Tititi, tantas outras, né? Aqui eu olho e entendo uma artista que compreende seu próprio processo, né? E é isso que faz dela uma grande artista também, né? A capacidade de entender o que ela estava fazendo, uma artista que me parece muito, muito consciente, não só do que contribuiu para os Mutantes, quando eu leio a biografia, mas também no que foi capaz de elaborar de sua própria obra. Tá? Mas é claro, de novo, né, a gente quando encontra uma estabilidade é bom estar num sofazinho confortável, quem não pensa coisa assim, né? Na arte, esse sofá confortável é entrar numa espécie de forma. Tá? Eu gosto muito desse jogo, eu falo muito isso em oficinas de escrita, a forma rapidamente se transforma em fórmula, se eu não cuido, né? Porque fórmula, se vocês pegam do latim, é diminutivo, é forminha, né? Uma forma facilmente se torna fórmula, se eu não cuido, com esse processo de estabilizar demais meus processos. Tá? E acho que isso explica um pouco esse lugar em que eu a conheci, voltando no início da nossa conversa, já preparando um pouco o encaminhamento para o final, em que eu a conheci, ela, Rita Lee e Roberto Carvalho, como Chitãozinho e Chororó, uma coisa só, né, amalgamada, que era já um momento, me parece, menos feliz, né, que haja músicas, sempre há músicas incríveis nos seus discos, né? Mesmo nos discos menos interessantes, há sempre uma canção que ou a gente dança, ou sei lá, eu nunca desmereço uma canção como Lança Perfume, né? Até pela sua irreverência, pela sua mensagem de liberação sexual para a mulher, tem uma coisa sempre interessante, mesmo em músicas que musicalmente talvez não sejam tão interessantes. Tá? E avançando um pouquinho mais, então, para chegarmos a esse momento em que a perdemos, e um grande artista desse, quando se vai, parece que é sempre cedo, né? Vocês devem ter perdido artistas como, sei lá, o Leonard Cohen, que morreu com 80 e pouco, você pensa, não, está muito jovem ainda, porque nós nunca queríamos que um artista que continua jovem, porque continua mutante, se fosse. Essa sensação de artista jovem nasce do fato de que mesmo com 80 anos eu lanço um disco que parece que tem um frescor que um adolescente em carreira poderia propor. Isso é uma coisa muito difícil, não são todos os artistas que possuem isso, aliás, são raros os artistas que possuem isso. Tá? Vocês vão lembrar que ali nos anos 90, então, ela entra com esse disco violão e voz, virando uma cantora de bossa nova, praticamente, né? Alguma coisa que ela sempre negou e sempre a puxaram, os bossanovistas, João Gilberto dizia que ela era bossanovista. E talvez, de fato, se olharmos para a voz da Rita mais madura, ela tem uma voz suave, modulada, né, que lembra bastante a voz que os bossanovistas usavam. Não acho isso da jovem Rita, né? Acho que a Rita, especialmente antes de sofrer uma lesão nas cordas vocais, ela tinha uma potência vocal invejável, ela conseguia fazer coisas muito suaves, mas quem já ouviu cantando como Janis Joplin no Tempo dos Mutantes sabe que ela tinha um range, né, um recurso muito amplo para sua voz. E ali ela então relê, né, vários clássicos nesse formato. Tá? Tem depois a fase do acústico, que eu gosto muito, né, e ela também abraçou isso. E para fecharmos, para mim, essa surpresa muito interessante, tá? Que mostra, de alguma maneira, né, que mesmo lá já nesse processo que a gente chamaria de maturidade, que ela escreve essas duas autobiografias, tá? Há aqui, movendo isso, eu acho que as epígrafes dessas biografias podiam ser, né, aquela parte de uma dessas grandes canções que diz quem pode, deixa os acomodados que se incomodem, né? Porque é uma biografia que, se não tem lá uma virtude de escrita muito alta, especialmente a primeira, né? Ela é irreverente, ela é provocativa, ela é coisas assim, sem filtro, num tempo em que o filtro já está acionado o tempo todo. E isso continua sendo um gesto jovem, um gesto adolescente, um gesto irreverente. Talvez mais irreverente, né? Vocês que trabalham com adolescentes poderiam dizer melhor que os nossos adolescentes hoje podem se permitir. Ou seja, de alguma maneira, essa senhora, vamos dizer assim, né, é capaz de mais escândalo do que aqueles que estão na idade de fazer escândalos e que, por algumas razões de como se organizam as coisas hoje, têm menos oportunidade de fazer isso. E aí, acho eu, nessa biografia, né, aquela Rita Lee, que aparece ela com o cabelo bem vermelho na capa, né, a primeira delas, acho que ela é muito melhor na segunda parte, em que ela se liberta do fantasma dos mutantes e de um certo ajuste de contas, que me parece justo, enfim, cada qual tem seus ajustes, e faz
um texto divertido, cheio de provocações, de piadas, né? E mostrando uma habilidade de escrita muito boa também, é muito bem escrito o livro, não é alguma coisa que a gente está acostumado a ver também em celebridades que encomendam, né, para um ghostwriter contar suas memórias. Tá? E depois um livro que quem não leu, um livro recente, eu recomendo muito, é um livro doloroso, porque ele encara a morte de frente, mas é um reporte muito, muito lúcido do que é enfrentar esse câncer que, enfim, levou ao falecimento. E me parece que, mantendo sua sina de mutante até o final, né, finalzinho mesmo dos seus dias, ela faz uma coisa que é bastante rara em tão pouco tempo. Claro que muitos autores escreveram 2 ou até 3, 4 autobiografias, mas com uma janela grande de tempo, né? Às vezes o sujeito faz uma autobiografia aos 40 e depois faz aquela mais definitiva aos 70, ou perto dos 80, não importa. Vocês percebem que ela fez uma autobiografia, em que ela, de fato, meio que entregava as contas, não, tá bem, é isso, essa é a vida. E ela faz uma nova, depois, autobiografia em função do confronto dela com a morte, com a doença, e isso me parece uma coisa que, se não for mutante, está muito próximo do ideal mutante, né? Mesmo no final, eu continuo entendendo que não é possível encontrar uma estabilidade, senão quando o destino, o tempo, como vocês quiserem chamar, nos tira deste plano. Ou seja, eu promovo uma última obra que ainda é rebelde o suficiente para romper com o busto da autobiografia que eu havia criado. Acho que ela errou um pouco a mão na primeira, é normal, e ela se coloca um pouco nesse lugar, ainda que contra a vontade de busto, né? E depois ela desconstrói esse busto de maneira, com uma honestidade poucas vezes vista num texto, né? Desta ordem, e eu recomendo muito se não ler esse livro, porque me parece uma lição também de escrita, no sentido de que, se eu não fui honesto o suficiente num primeiro momento, quando eu escrevi, por N razões, porque eu estava começando a escrever alguma coisa, porque eu não tinha ainda ideia de como lidar com certos problemas do meu próprio passado, eu posso reescrever isto, eu posso reconstruir isto, né? E esse trabalho, como eu falei, para quem se reconforta ou para quem se estabiliza na estabilidade, dificilmente acontece. Uma coisa que eu queria dizer para vocês, acho que já estouramos o tempo, né? Eu só queria acrescentar uma última coisa a essa proposta que eu fiz para vocês de pensarmos, né, nessas estabilidades e renovações da estabilidade, é que, de alguma maneira, e aí trata-se de uma crença pessoal, aliás, eu já devia ter dito isso antes, eu creio que no momento em que a gente se propõe a fazer alguma coisa, e aí eu acho que, num sentido, restringir a arte à mudança, à mutabilidade, o ser mutante, é um equívoco, né? Eu há muito tempo tenho dito isso, que se eu tenho uma técnica de escrever, ou de compor, ou de fazer um filme, que também não é uma técnica para viver, essa técnica é uma técnica menor. Então, de algum modo, eu acho que se a gente olha para essa trajetória da Rita Lee, ela, no mínimo, deve nos fazer refletir sobre nossa tendência natural a ser uma criatura estável. E que, se nós lembramos que todos nós um dia pelo menos fomos minimamente mutantes quando éramos jovens, quando descobrimos que nosso corpo tinha suas vontades, né, que nós não sabíamos bem porquê, que por alguma razão eu amava ou odiava com uma intensidade insuportável, se eu lembro desse lugar em que eu tinha essa ferida ainda aberta, mesmo na mais estável das estabilidades há uma rachadura, né? E citando esse autor que eu gosto tanto, Leonard Cohen, que já falei para vocês, eu acho, como Leonard Cohen, seguindo o que Leonard Cohen dizia, que é onde há uma rachadura que a luz pode entrar, né? Essa rachadura é o que permite que a gente possa sair de um lugar em que as coisas se petrificam, e Rita Lee, me parece, e estou supondo, a gente não sabe como será daqui a 20 anos, eu suponho que ela sempre será alguma força capaz de rachar, né, essas estruturas que naturalmente se acumulam, né, travando, trancando, obstruindo aquilo que há de mais vivo dentro de cada um de nós. Obrigado, gente, obrigado por terem me escutado, e estamos aí, né, não sei como é que agora é a dinâmica, mas eu agradeço muito o convite, e agradeço muito também a oportunidade de dividir com vocês algumas coisas que sempre pensei, né, enquanto ouvia a Rita, e que de alguma maneira não tinha formulado, e falar para vocês me levou a formular um pouquinho, e entender um pouco mais de por que me encanta tanto essa artista. Pedro, a vontade que dá é te deixar falar o dia inteiro, né? A gente ficar aqui ouvindo. É tão bom que tá. Mas temos que abrir para alguma pergunta, alguém que queira fazer alguma colocação.
A Marlise, Pedro. Minha amiga querida. Pedro, te escutar falar sempre é muito bom. É como ouvir bater papo com uma pessoa muito, muito inteligente e que vai criando pensamentos, vai jogando pensamentos e a gente vai dialogando internamente, sabe? É realmente muito bom. E enquanto tu falavas, né, eu ia pensando que a Rita Lee ter morrido, né, para mim tá muito triste porque morre junto uma época um pouco. Porque no dia que ela morreu, entrou uma menina no meu consultório de 16 anos e eu estava com uma cara ruim, ela me perguntou o que eu tinha. Eu disse, tu viu, a Rita Lee morreu. E daí ela disse assim, quem? Eu disse, a Rita Lee morreu. Naquele momento tinha morrido tudo dentro de mim, entendeu? Aí foi um gap entre eu e essa adolescente que foi mortal ali na hora, não sei nem te explicar, mas foi meio paulada, assim, sabe? Escutar isso. Mas a tua mãe nunca te mostrou, as tuas amigas, porque, a gente cantava Menino Bonito no recreio do colégio, né? Junto, como é que... É isso aí, né? Ela foi ela até que foi muito longe nas gerações, mas agora, infelizmente, eu acho que é um tempo que se vai, né? Isso é o mais triste de tudo. Era isso eu sinto isso também. Eu senti agora não, né, Marlise, porque é muito tempo afastado do pré-vestibular, mas o pré-vestibular era... todo dia tu tem que lidar com esse fosso, porque eu cheguei a um ponto no último ano em que muitos alunos não sabiam que eram os Beatles, né? E aí me dei conta de duas coisas. Primeiro vem aquela nossa sensação de 300 anos de idade, né? Que cai sobre nós. Isso. Cai sobre nós, um pouco do dinossauro. Depois, um pouco mais caridoso, porque às vezes a gente está caridoso, né? Eu nem sempre, né? Eu vou falar para vocês, parece que a pessoa é boa, não é. Mas mais caridoso, eu penso que tomara que pudesse haver uma Rita Lee ou uns Beatles para eles, né? Para que pudessem fazer por eles o que esses artistas fizeram pela gente. E uma terceira coisa, né, Marisa, que daí eu também me dou conta é o seguinte: nós, com sorte, ainda temos alguns anos, né? Alguns bons anos, vamos torcer para a ciência nos ajudar. E nós vamos precisar de alguém que nos ajude nos próximos 20, 30 anos. E se não pode ajudar quem é mais jovem, daí vem o velho egoísmo, vence, que bom que existe para mim, né? E vai me ajudar a aguentar esse tempo que falta. Mas, claro, quando o artista se vai, a gente se dá conta de uma coisa que especialmente eu acho nisso, acho que os artistas que nos doem muito, alguns artistas que falecem, a gente pensa, poxa, fica triste pela pessoa, né? Pela família, etc. Por aquilo que o artista representou. Mas quando um artista ainda representa alguma coisa em nós e se vai, cai sobre nós essa sensação de que agora a estabilidade chegou ali, né? Que nada do aspecto mutante poderá representar algo novo, senão alguma coisa que a gente tenha que descobrir lá atrás, né? E isso também é sempre um pouco doloroso, né? É quase que não sei se vocês têm essa impressão, estou dividindo assim alguma coisa que me bem de improviso, mas eu tenho a impressão que quando isso acontece é como se eu me desse conta de que também uma parte de mim talvez não seja mais capaz de se renovar, né? Porque eu dependia de algum modo desse impulso que esses artistas nos dão para mudarmos de perspectiva, né? Porque eu não sei se vocês concordam com essa ideia, mas assim, nós dificilmente mudaremos de perspectiva com as notícias que saem no jornal, né? Dificilmente mudaremos de perspectiva com as propagandas que nos vendem nas redes, nas televisões, porque elas justamente tentam manter as coisas como elas são. E quando eu vejo que o papel que os artistas faziam para a gente talvez já não tenha muito sentido, ou seja, de modo distinto para as gerações que estão por vir, a gente sente de alguma maneira que alguma coisa se perde, mas talvez também seja só nosso próprio tempo aqui que esteja menos, né, amplo do que estava antes. Bom dia, Pedro. Olá, bom dia. Tudo bem? Eu sou Kellen Gurgel Anchieta, sou aqui do Kellen. também. Eu sou também, assim, tua admiradora, eu acompanho o que tu escreve. Obrigado. Também, e até essa noite terminei de ler o teu livro, essa riqueza que a Adri me passou, te agradeço, né, também. Porto Alegre Blues, e fiquei assim lamentando muito de não ter ido na noite. Mas nós vamos tentar fazer em outubro alguma coisa desse mesmo desenho. Porque é rico, lindo, né, a viagem nessa poesia por Porto Alegre e por toda, enfim, tua vivência também com esses pontos de Porto Alegre e que também nos remete a isso.
E eu só fiquei imaginando, imagina ele tocando ainda no meio disso um blues. Eu digo, que bálsamo para a alma. Mas enfim. Tenta. Então, a próxima vez, quando fizeres, estarei lá. Mas assim, te agradecer. E te agradecer por estares aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite mais uma vez. E impressionante, assim, com a riqueza, né, e a amplitude que tu traz, assim, tanto da vida da Rita Lee, como essa ideia do espectro adolescente também, né? E eu fiquei pensando, eu adoro trabalhar com adolescente, né? Enfim, sou psicanalista de criança, adolescente, adulto, todas as faixas etárias, mas adolescente me encanta tanto, né? E eu acho que tu conseguiste me dizer por quê. É exatamente essa arte de, nessa instabilidade do adolescente, né, promover esse encontro dele com a sua certa estabilidade, né? Então, assim, porque isso os angustia, eles chegam muito angustiados justamente, né, no consultório, por tentar, vamos dizer assim, se encontrar num grupo, numa sociedade, né, e ter essas identificações, enfim. E eu fico pensando, mas que bom, é assim, é isso que vai te mover sempre. É isso que, daí que vai vir a tua criatividade, daí é que vai vir, tipo assim, eu, né, fico pensando, essa estabilidade que tu busca é fake. Mas ao mesmo tempo ele tá ali para que eu diga o contrário, ou que ele descubra que não, realmente é verdade. Nós precisamos, dentro dessa instabilidade, ter uma estabilidade, ter um sofazinho em alguns momentos, para que isso realmente siga como uma criatividade, não algo autodestrutivo. Exato, que exato. Também a gente encontra muito, né, no consultório. Sim, né, talentos, mas que isso vira algo autodestrutivo, né? E aí é muito mais trabalhoso de fazer essa mutação, vamos dizer assim. Então... Sabe, eu tenho a mesma impressão quando eu dava aula ali no ensino médio, eu tinha essa impressão que era mais perigoso ainda, você deve perceber isso, em pessoas que têm de fato algum talento ou que têm uma visão mais divergente, como é difícil encontrar um lugar social de escuta mesmo para essas pessoas, e elas acabam, por vezes, se perdendo, às vezes se acidentando, né, às vezes entrando em alguma viagem sem volta, porque de algum modo, não vou dizer sociedade que isso é uma abstração, mas não conseguimos oferecer uma mínima estabilidade, né? Um lugar em que aquela pessoa pudesse sentir que tinha um conforto ou um acolhimento mínimo para essas divergências, né? A gente viu isso acontecer muitas vezes, né? A quantidade de jovens artistas e jovens em geral que se perdem, né? E os talentos que vão junto. Às vezes a gente perde ali alguém que podia dar-nos uma visão nova sobre estarmos aqui, encontrou essa estabilidade que a gente comentava, né, que tu também percebeu, adaptou a realidade do consultório, e fico muito feliz que isso tenha sido uma reflexão, porque, de fato, eu trouxe a Rita tentando entendê-la também nessa chave mais ampla do humano, que e a lembrança que a gente logo perde de que também um dia nós estivemos em situações perigosas, né, porque não víamos na estabilidade que nos oferecia uma estabilidade que quiséssemos, né? E nessa, só para concluir, assim... Desculpa ter te ouvido, eu meio que me empolguei aqui. Não, imagina, porque eu acho, é isso que tu também nos instiga aqui, né? Associar e ampliar, assim, né? E com a tua vasta cultura também, a gente também se viu assim. Mas, enfim, para concluir, eu queria te agradecer, né? Eu agradeço mais uma vez de novo, obrigado. E a partir disso aqui surgiu também o dejo aqui, que eu e a Marlise ficamos brincando, nós fazer uma oficina criativa contigo aqui. Não, será um prazer. Obrigada. E de repente ajustamos a isso numa próxima ida. Então tá, um abração, obrigada. Obrigado, um abraço. Disse que ele era... Eu disse. Nós temos inscrita a Úrsula, eu acho, a Aline, eu acho que eu vi a mãozinha da Dani também, se eu não vi, eu gostaria. A mãozinha da Dani. Para
fazer as colocações. Úrsula, por favor. Bom, queria agradecer, assim, Pedro, eu amei te escutar, assim, te ouvir e sair um pouco desse encontro com a sensação que tu descrevia, né, assim, de quando a gente vai num show, né, assim, e que emergem, assim, sensações, acho que em vários níveis de texturas, assim, emocionais, te ouvindo. Passaram vários filmes na cabeça, né, a gente, de alguma forma, eu te encontro em alguns lugares, sou da Zona Sul, tive aula com teu tio, né? Fui contemporânea do Thiago, no Leonardo da Vinci. Então, assim, muito bom eu estar te ouvindo aqui, eu e tu, meio contemporâneos de idade, assim, também, né, com essas interseções aí de encontros aí da vida e de gerações, né, Pedro? E muito bacana, assim, né, quando tu fala, assim, como o pessoal estava comentando, né, muitos pensamentos, assim, vão emergindo, né, e eu acho que me ocorreu, por exemplo, né, a ideia do Bion, quando ele fala, né, que é um psicanalista indiano, assim, que ele traz, né, a parte psicótica e não psicótica da personalidade, né, e quando tu falava agora do talento, né, e lembrando o que tu também dizia ali da questão, né, do que a gente não vai ali aprender ou ir muito adiante com propagandas e com o que querem nos vender, porque é o lugar da estabilidade, né, da morte, assim. E aí eu fiquei pensando, né, nesse trabalho com adolescentes, assim, enfim, com adolescentes e com o humano, né, porque o criativo, né, e o potente, né, e a vida e morte está presente em todos nós, né, adolescentes, crianças, adultos, enfim. E aí fiquei pensando nesse sentido, né, como tu dizia, assim, esses talentos, né, como receber uma pessoa, né, potente no seu talento, né, e que isso muitas vezes fala também um pouco de um funcionamento mais psicótico de uma personalidade, e como dar lugar, né, como receber isso e tornar isso, como vocês estavam falando, né, a questão toda da estabilidade, como colocar num terreno fértil, né, e menos destrutivo, mas que também possa advir as capacidades, né, criativas e talentosas, sem que a gente adapte, né, também. Exato. E Úrsula, essa percepção é perfeita, a minha visão, especialmente quando falávamos da publicidade, talvez eu tenha falado um pouco depressa, mas podem ver que quando algum movimento novo, geralmente jovem, aparece, logo hoje mais ainda, né? Hoje é muito rápido, né? Nos anos 60 e 70 ainda demorava um pouco, e tem um livro muito interessante, depois eu até, se me lembrar o título, eu passo para vocês, de um estudo que mostra como a publicidade nos anos 70 se aproveitou de todo o movimento jovem que aparecia para fazer essa nova campanha, né? Tá? Bom, aqui no Brasil a gente vai lembrar, assim, não indo muito longe, assim, também citar a marca da cerveja, que a primeira oportunidade agora tem latinhas da diversidade. Sim, mas não é isso, né? É uma coisa muito mais complexa, muito mais ampla, muito mais pessoal também, né? A luta, e aí aquilo vira assim, agora eu tomo a latinha e tá tudo certo, né? Porque é mais ou menos isso, é uma estabilidade artificial e que mata no germe cada vez mais. É muito difícil, eu acho, para essa geração jovem também isso, a gente também não tem mencionado, né? Mas assim, qualquer tentativa que eu faça de escapar um pouco, logo já o sistema é muito mais plástico, muito mais dinâmico, né? Consegue me puxar de volta. E aí, claro, ao mesmo tempo também, né? Esse lugar para que alguém possa testar sua criatividade, seus limites de maneira mais saudável, também tem desaparecido cada vez mais, né? Porque antes, eu sempre penso, eu olho assim, se eu pudesse assim, fazer uma confissão para vocês muito rápida, porque para não, também já falei muito e não quero ficar falando mais, eu quero mais ouvir vocês agora falar. Mas reparem só, eu relendo agora a biografia dos Mutantes, eu lembrava, porque eu ainda peguei um pouco disso quando eu comecei a tocar com umas bandas horrorosas, não importa, que era isso, domingo eu ia para casa de uns parceiros, a gente ficava ali tocando umas músicas horríveis, o baterista da banda era irmão de um baterista, se vocês entendem, não era baterista, o irmão tocava, então ele errava tudo. Mas havia uma ideia de que ali eu tinha um tipo de conforto com os meus amigos, e que a gente, quando vê a história dos anos 60 das bandas, era isso, eu entrava numa banda, entrava em outra, cada um tinha 3, 4 bandas, e eu passava na casa uns dos outros, né? Tem um momento lindo na história dos Mutantes e Tropicalismo, que é o momento em que o Gil e o Caetano vão para São Paulo e montam 2 apartamentos, estavam sempre cheios de gente, né? Então, se eu sou meio maluco, se eu não tenho onde me encaixar, eu vou lá para aquele lugar, e fico me alimentando de pessoas que, se não são iguais a mim, são pessoas que têm angústias parecidas com as minhas, né? E hoje em dia esse lugar, sei eu, né, quase que seduz ao consultório, ou às vezes alguma, sei lá, amigo ou amiga que tenha um ouvido mais, às vezes tem pessoas que têm um ouvido ótimo desde sempre, né, que possam ouvir, porque ninguém se escuta, né?
E antes havia essa ideia, e não sei se vocês tiveram isso, mas acho que todo mundo aqui, um pouco mais maduro, teve de ir para casa de uma galera e ficar ouvindo música junto, que é uma coisa que não se faz mais. A música perdeu esse lugar também, do bem para o mal, né? Não vou ser saudosista aqui, mas esse lugar em que a música era uma atividade coletiva e talvez o progresso dos headphones, né, do AirPod, sei lá o que, tenha tornado a música alguma coisa que eu só desfruto eu mesmo. E aí, não sei. Eu não sei, né? É um desafio muito grande. Eu acho que quem está na linha de frente, trabalhando com os adolescentes que chegam agora com outros problemas também super complexos, né, para os quais talvez nós nunca estejamos preparados. Eu sempre tenho essa impressão, quando eu era professor, eu não sei o que está acontecendo, eu só sei o que me aconteceu, né? Eu admiro muito quem se lança a esse trabalho, porque é um trabalho muito desafiador, né? A gente também tem que estar o tempo todo disposto a entender novas instabilidades. Porque senão eu utilizo, não é o caso, evidentemente, de vocês, mas das pessoas, né, mais normais, entre aspas, né, que eu vou usar a solução que funcionou para mim, né? E aí eu aplico no outro, mas infelizmente assim funciona. Por bem e por mal também, né? Vou ter que interromper, porque por causa do horário temos sim, tá, sim, a Fabi quer fazer isso. Obrigado. Obrigada, Úrsula, obrigado, tá? Obrigado, bom falar contigo. Aline. E depois a Dani. Oi, vou tentar ser bem breve, assim. Eu acho tão legal. Deu, então, em primeiro lugar, um prazer te ouvir, né? Acho que esse teu passado professor aparece, né? Assim, tu vai falando e a gente vai associando junto, né? Vai levando a gente pelos caminhos. E eu acho tão legal porque a impressão que eu tenho é que o tema Rita Lee deixou de ser Rita Lee e virou o tema juventude e o que ela expressa, né? Acabou, né? Usamos a Rita Lee como uma ponte, né? Como um dispositivo para a gente pensar isso, né? E aí eu fiquei pensando, vou ser bem breve, são 3 coisas, né? Primeiro, isso que a Marlise falou, né? De que chegou a menina que ela atendia e não conhecia a Rita Lee, o que eu acho bem espantoso. Porque as minhas crianças conhecem, e aí eu pensei no lugar do adulto nisso, né, que o adulto precisa se colocar como espaço de identificação e de tolerância do amor e do ódio do adolescente por aquilo, né. Então, lá em casa se escuta Beatles, Rita Lee, e também se escuta as coisas jovens que eles estão ouvindo, João, isso, aquilo, porque, bom, assim como eu tenho que me aproximar do mundo deles, eles têm que poder se aproximar, e é um trânsito difícil, eu acho que é um trânsito que envolve muito amor e ódio. Fica difícil para o adulto também. Esse é um ponto, e eu vou ser rapidinho, assim, porque eu acho que tem 2 outras coisas na Rita Lee que me encantam e que eu acho que não é tão falado, e eu não entendo muito bem ainda. Uma é... Eu sou contemporânea do Tutti Frutti, assim, né, eu nasci em 76, que foi a época que ela já tinha saído do Mutantes, coisa e tal, então eu realmente cresci ouvindo falar do feminino e da sexualidade feminina, e eu acho que isso é muito legal, assim, né, algo pra gente pensar, assim, o quanto ela mudou, o quanto foi disruptivo ela falar disso. E o terceiro ponto, que é o que eu menos entendo, porque eu acho que é mais distante também, é como é que uma pessoa, assim, se aposenta? Porque ela aposentou em algum ponto, né? Ela se recolheu e foi morar no sítio, e aí, né, eu que acompanhava ela nas redes sociais, assim, e coisa e tal, uma senhorinha no sítio, realmente, assim, né, de chinelinho, assim, cuidando dos bichinhos, escrevendo livro de criança, né, claro, foi por um outro lado, assim, mas eu fiquei pensando nisso, né, que movimento é esse, que ela também soube a hora de parar, de se recolher, é mais pra gente pensar, assim, e eu disse que eu ia ser breve, e era isso, muito obrigado, tava ótimo. Aline, obrigado pelas tuas colocações, são todas ótimas. Começamos pela segunda, né? Esse aspecto feminino é tão gigantesco na obra dela, e o papel dela me parece, assim, olhando desde um pouco de fora, né, do tempo, mas, assim, eu imagino que dentro do tempo, aquilo que ela fazia com as canções deve ter sido, para muitas mulheres, um lugar de muita liberdade, né? A gente vai lembrar de uma canção que, em tese, é super pop, porque ela tem essa fase pop, né, que é o Roberto Carvalho, que é Me Deixa de 4 no Ar, é um negócio que, tipo, ainda hoje, eu acho que, e alguns anos atrás, agora, mais recentemente, seria alguma coisa que poderia levar a algum tipo de complicação, né? E isso me parece, essa coragem, né, que está posta também, né, nesse aspecto mutante, que de fato não apontamos muito, me parece central. Assim como a coragem de se aposentar, né? Porque a gente não queria, eu digo, a gente queria que o artista fosse até o último dia. Há poucos dias atrás, o Caetano esteve aqui em Buenos Aires, a gente foi assistir o show, e evidentemente para cá vai ser o último, né? Ele disse que vai ficar agora na Bahia fazendo show, quem quiser que vá lá.
Espero que seja mentira, que ele faça ainda. Mas é isso, a gente se sente injustiçado. Como assim o Caetano vai se aposentar? Ele não possa, porque de alguma maneira a gente sente que ali está um motor para que a gente possa também continuar nossas próprias renovações. Tá? E aí, sim, entrando no primeiro aspecto esse do papel do adulto, eu entendo muito o que estava dizendo, Aline, porque eu, quando era professor, os alunos vinham com aquelas músicas horrorosas, a minha visão, evidentemente. E aí eu, no primeiro momento, rejeitava. Depois eu entendi que, mesmo para fazer as piadas depreciativas que eu fazia com eles, eu precisava conhecer aquelas canções para entender alguma coisa, porque senão a gente também acaba caindo nesse risco que a gente... Eu vejo muito isso, eu já fui muitas vezes essa pessoa que é assim, não, bom mesmo era nos anos 50, quando o jazz americano era criativo. Daí tudo que vem depois de jazz é porcaria. Você, não, agora isso aqui é só um remake daquilo. Na verdade, não é verdade. Tem muitos artistas interessantes que eu talvez não conheça ainda, né? E que podem estar mudando. Eu sempre dizia isso. Eu falava para eles, porque isso aconteceu de maneira parecida em qualquer tempo. É provável que agora, nessa manhã, enquanto a gente ficou aqui juntos pensando sobre a Rita Lee e lamentando, porque temos de lamentar que uma voz criativa como essa tenha, enfim, deixado esse lugar em que estamos. Por outro lado, eu penso, talvez num apartamento qualquer perdido, né, no Brasil, em Singapura, ou sei lá, em Berlim, alguém possa estar compondo a música que vai nos salvar de termos de ficar estabilizados onde estamos. Essa é a fé que eu tenho, né, que a gente não conhece, ou talvez não esteja aberto a uma coisa nova que está acontecendo. E esse trabalho que tu mencionaste tão bem ali no começo da tua fala, de entendermos também que o nosso aspecto de responsabilidade e de fragilidade de adultos, tá? É fundamental. Eu acho que só melhorei como professor, e aí foi quase também quando eu deixei de ser professor, quando eu entendi que, de algum modo, a postura que dizia vocês não sabem nada, né? O que, na verdade, em muitas casas como a tua, Beatles existe ainda, existe Sivuca, existe, sei lá eu, né? Gilberto Gil vão sempre existir. Eu creio nisso, ao longo do tempo. Talvez não como pra gente, né? Não de maneira tão ampla, mas eu creio nisso. Dani, acho que não sei, Adri, quem segue? A Dani. Obrigado, viu, Aline? Obrigada. Vou ser bem breve também pela questão do tempo. Eu queria só, primeiramente, agradecer o convite da Adriana, de quem sou muito fã e convivi bastante, sou testemunha de que é uma leitora voraz, uma amante das artes, da dança, do teatro, uma fã do Pedro, e eu também, Pedro, né, sabe que eu sou tua fã de longa data. Mas agora nós logo vamos estar juntos aqui em Buenos Aires, né, para desespero de quem não puder assistir. Exatamente. Mas eu só queria colocar, então, anotei várias coisas aqui que me fizeram pensar sobre a rebeldia da Rita, inclusive toda essa fase romântica. Eu lembro, eu convivi com nos bastidores das bandas porto-alegrenses, e quando eu trazia essa fase da Rita, do Tutti Frutti, eu dizia, não, mas isso não é os Mutantes, que era sempre valorizado, e eu já na época, assim, tenho a humildade de dizer que eu via aquilo como justamente, assim, uma questão de muita convicção, sabe, ela se bancar com o marido e fazer aquelas letras, aquele tipo de som. Mas eu só queria finalizar dizendo que eu não sei com quem que eu tenho que falar sobre isso, assim, para propor a didática como uma nova forma de arte, porque, na verdade, Pedro, assim, eu sou consumidora também, né, de música, de fatos, de bandas, assim, gosto muito, e foram poucas as informações as quais eu não tinha ainda lido, assim, né, sobre o escritor de ficção francês e tal, assim, foram... Mas, assim, na verdade eu fiquei, assim, babando em todo momento, assim, da tua aula, e falo isso mesmo com todo, né, o louvor e que isso deve receber, assim, sem a caretice, sem a questão acadêmica. Foi uma aula, foi um banho de aula, eu me deliciei, assim, e realmente, então, proponho a didática como uma nova forma de arte, porque saber colocar todas essas informações de uma forma, assim, com tanto deleite e riqueza e poesia junto, assim, te agradeço, Pedro. Poxa, Daniel, eu agradeço a gentileza das suas palavras, sabe que a admiração é mútua e também imaginava, enquanto falava, muitas coisas dessas tu devia conhecer em loco, inclusive, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes quando a gente vive num mundo mais próximo do espetáculo mesmo, do show, de poder ver o artista no palco, às vezes a gente tem uma percepção que na época pouca gente tem, né? De que aquilo ali já era grande, que a gente também às vezes sofre disso, né? A gente vai ver um show de um artista e tá bem, sai dali, não, que boa noite, mas às vezes não percebe o quão grande foi aquilo, né?
ter assistido depois, anos depois eu me dou conta, porque o tempo passa e as coisas ficam mais nítidas. Nossa, eu assisti aquele show, né? Eu vi quando em Porto Alegre, sei lá eu, né? Em 1970 e muitos, Elis foi lá, era um show que parecia para quem estava lá normal. Quem disse isso, na verdade, não é nenhum mérito meu, foi o Chico Buarque, a respeito de um disco do Tom Jobim, que foi um disco só ao piano, gravado em Minas ao vivo, e o Chico disse, ninguém deu bola quando o Tom Jobim gravou aquilo, né? Anos depois, quando a gente finalmente escutou o disco, a gente vê que isso é um negócio gigantesco, estava ali, né, diante de nós, e a gente, de algum modo, não pôde perceber, mas eu acho ainda que essa sensação que a gente tem de ir embora para casa de um show com essa ampliação, né, Santo Agostinho dizia que é a distensão da alma, né, ainda que o termo possa ser um pouco religioso, nossa alma parece mais elástica, né, depois de uma ocorrência como essa. Eu acho que essa expansão, essa distensão da alma acontece quando a gente tem ali um artista que quer nos oferecer uma saída do quadrado, né, em que estamos postos. Tá? Verdade. Tia, obrigado. Obrigada, Dani. A Dani é uma grande escritora também, que eu admiro muito. Eu vou passar para a Elô fazer o último comentário e a gente vai encerrando. Está difícil de encerrar, de tão bom que está. Exato. Bom, eu adorei tudo que todos disseram e a mim chamou a atenção mais duas coisas. A primeira é como, ao longo das nossas vidas, ouvir as músicas e as letras da Rita Lee vai fazendo com que a gente interprete e sinta coisas diferentes, né? Músicas que eu gostava na juventude porque era doce, porque era suave, ou, tipo Doce Vampiro, uma que eu gosto muito, né? Hoje tem outro significado, é muito violenta, na verdade. E outra coisa que eu pensei é que hoje a gente está podendo fazer uma elaboração do luto, né, da Rita Lee, tudo que ela fez pela gente e segue fazendo. E também acho que é um luto pelas nossas adolescências que já passaram e não passaram, e fica tudo meio junto, misturado. Então, queria te agradecer muito nesse processo. Então, Adri, por favor. Acho que eu agradeço. Também. Obrigado mais uma vez. Eu nem sei o que dizer. Obrigada. Imagina, minha amiga, tá? Sabe que para ti não tem essas foi muito melhor do que imaginávamos que seria. E a gente imaginava que seria maravilhoso. Foi melhor. Eu pensei em encerrar. Eu li, um professor de literatura me indicou a última biografia da Rita, que eu terminei de ler, e eu pensei em ler um trechinho para a gente encerrar. Né? Então, o capítulo é A Garotada. Volta e meia, recebo cartinhas de fãs, e alguns são bem jovens, contando como o meu trabalho, como a música mudou a vida deles, e lamentando que antes não tinham idade para assistir a um show meu. Fico no céu lendo essas coisas e me emociono quando escrevem que não são aceitos pelos pais por serem diferentes, e como minhas músicas são uma companhia e os libertam nessas horas de solidão. Dia desses, um menino rejeitado pela família por ser gay me disse que pensou até em desistir dessa vida, mas que ouvira minhas músicas decidiu ficar. Dá vontade de pegar todos no colo e cantar baixinho no ouvido deles. Você não está só, é só um nó que precisa ser desfeito. A gente, quando muito jovem, tem um pé no eu contra o mundo. Quando eu era uma adolescente contra o mundo, desenhei uma cartolina, uma ilha deserta rodeada por tubarões, e escrevia nela o nome das pessoas não gratas que eu mandaria para lá. Assim, eu desopilava o fígado do ódio. Do outro lado da cartolina, desenhei uma ilha paradisíaca onde eu gostaria de ficar com gente bacana. A Ilha do Ódio tinha professores, alguns vizinhos, parentes chatos, colegas falcianes, Natalie Wood, quem mais eu fosse odiando. Na Ilha do Amor, só tinha James Dean e eu. Mas sinto que é mais complicado ser jovem hoje.
Já que nunca tivemos essa superpopulação no planeta, haja competitividade, culto à beleza, ter filho ou não, estudar, ralar para arranjar trabalho, ser mal remunerado, ser bombardeado com trocentas informações, lavagens cerebrais. Queria dar beijinhos e carinhos, sem ter fim nessa moçada, e dizer a ela que a barra é pesada mesmo, mas que a juventude está a seu favor. E, de repente, a maré de tempestade muda, fazendo o barquinho seguir até a ilha deserta e ensolarada de amor. Diria também para não planejarem nada e a tão longo prazo que a frustração pode assombrar, o que não significa não ter sonhos, apenas que eles não caem do céu. Diria também um monte de clichê, que vale a pena estudar mais, pesquisar mais, ler mais. Diria que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente, que o que é normal para uma aranha é o caos para uma mosca, que uma coroa não é nada além de um chapéu que deixa entrar água, que todo dia o mundo se afoga no caos e vai ser diferente achar um lugar para observar o fim dos tempos de camarote. Meninada, sintam-se beijada pela vovó Rita. Muito obrigada, Pedro. Trecho lindo, obrigada, né? A todos que estiveram aqui conosco. E até uma próxima. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Super beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Obrigadão. Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou e o tempo